O Ágora Musical é um oferecimento ISAR, assessoria de imprensa e estratégia digital. Espaço para falar sobre música, política e comunicação. Um momento histórico. Que quando eu estou aqui, significa que há ainda mais esperança. Uma denúncia. 2 é muito pouco. Falar de representatividade é importante, sim. E o tom desafiador. Seguramente nós estaremos lá fazendo uma oposição ferrenha. Essa é Camila Valadão, primeira mulher negra a ser eleita vereadora de Vitória. E sim, isso só aconteceu agora nas eleições de 2020. Camila é também a primeira figura pública eleita pelo PSOL no Espírito Santo, em mais de 15 anos de construção partidária. E num contexto em que, também pela primeira vez na história democrática brasileira, 2 mulheres são escolhidas como representantes da Câmara Municipal da capital. Camila receberá a companhia da petista Carla Coser no parlamento. Diante desse cenário, a vereadora eleita garante que fará um mandato coletivo, assim como afirma ter sido toda a sua militância. Diz estar preparada para defender suas bandeiras ideologicamente definidas, equidade racial, combate ao racismo, apoio às pessoas LGBTI+, entre outras, e determinada a fazer oposição ao prefeito eleito de Vitória, delegado Pasolini. Nesse que é mais um episódio do podcast Ágora Musical, Camila Valadão também conta sua história de vida e o incentivo da família para sempre ser uma mulher independente. Ela avalia ainda suas estratégias de campanha, ressalta sua condição de esquerda não petista e conta que ser mulher negra significa enfrentar a discriminação em todo o âmbito político e, portanto, dentro da própria esquerda. Antes de começarmos a entrevista, a vereadora eleita perguntou se a divulgação seria por áudio ou também por vídeo, na nossa conversa em uma ferramenta online de reuniões. Respondi que a ideia era usar o áudio, mas que poderíamos aproveitar os vídeos também. Assim, Camila deu uma olhada na imagem espelhada do aplicativo, se levantou rapidamente, buscou seu arquinho de cabelo, colocou o fone de ouvido e com um semblante leve e sorridente, se preparou para contar sua caminhada política. Vereadora, vai ter roupa colorida de mulher em vez de terno na Câmara? Vem comigo que ela vai contar isso e muito mais. Eu sou Felipe Zar e agora a gente começa mais um bate-papo no podcast Ágora Musical. Vamos bater o papo então agora com Camila Valadão, eleita vereadora de Vitória. Parabéns pela campanha, parabéns pela eleição. É um prazer recebê-la aqui no Ágora Musical. Obrigada, Isa. Eu que agradeço pelo convite, dizer da minha alegria de estar aqui nessa conversa, falando um pouco, sobre a nossa trajetória, sobre os desafios desse mandato que acabamos de conquistar aqui na cidade de Vitória. Então, agradeço pela oportunidade e por essa conversa. Maravilha, vamos nessa. Bom, a senhora foi eleita para a Câmara de Vitória e é um momento diferente. A primeira mulher negra a ser eleita para a Câmara, a primeira figura pública a ser eleita pelo PSOL no Espírito Santo, e num contexto em que, no período da democratização, a capital nunca havia elegido 2 vereadoras. Tivemos também a petista Carla Coser. Então, de fato, é um momento histórico. Como a senhora tem lidado com essa constatação? Quais são as expectativas e qual será o perfil da vereadora Camila Valadão a partir de 2021? Você já trouxe um dado que é revoltante. Desde o processo de democratização do país, veja, a gente está falando de 32 anos atrás. Se a gente considera o nosso processo histórico todo, é ainda pior. Tivemos apenas uma vereadora ocupando cadeira na Câmara Municipal de Vitória, o que demonstra as desigualdades do nosso sistema político eleitoral. É uma vitória elegermos agora 2 mulheres, sendo que historicamente só foi uma, nesse espaço. Mas ainda assim, o fato de elegermos 2 é insuficiente se a gente considera a quantidade de mulheres na população brasileira e capixaba. Eleger a primeira mulher negra para a nossa cidade apenas agora é um dado chocante se a gente considera a população negra também na nossa cidade. Então, eu tenho dito que a nossa vitória, embora ela seja comemorada por nós com grande emoção até, por outro lado, nós temos dito que a nossa vitória ela é uma denúncia por si só. É uma denúncia do nosso sistema político, é uma denúncia de como nós ainda precisamos avançar
nesses aspectos na nossa sociedade. Como será a atuação da vereadora em 2021? A gente pode entrar nas bandeiras agora, né? São bandeiras muito bem definidas, que já foram trazidas durante a campanha. Então, a gente tem equidade racial, combate ao racismo, valorização dos direitos humanos das pessoas LGBT+, enfim, a questão da valorização da cultura também. Então, falar um pouquinho dessas bandeiras que a senhora defende, uma questão ideológica definida, e como vai trabalhar isso, né, durante o mandato. Isa, então, olha, você já apresentou um pouco quais são os nossos eixos. O que eu acho importante dizer, assim, que essas propostas que nós apresentamos a partir de 4 eixos principais durante a campanha, elas não são propostas que foram feitas exclusivamente por mim. Todas elas, né, assim, no seu conjunto, são resultados de um longo processo de construção coletiva, inclusive de movimentos, né? Então, ao longo da minha vida, eu tive uma trajetória de inserção e diálogo com movimentos sociais na sociedade capixaba, movimento de mulheres, movimento negro. Embora eu seja uma mulher cis e heterossexual, eu me considero uma aliada na luta LGBTI+. Então, sempre tive diálogo com o movimento LGBTI+, na nossa cidade. Então, as propostas que nós apresentamos durante o período eleitoral, elas têm a ver com essa trajetória e com essa construção coletiva. E aí, o que nós sistematizamos a partir do diálogo com diferentes sujeitos e sujeitas? 4 eixos principais. Aí dentro desses 4 eixos, nós temos um conjunto de propostas que tem a ver com as diferentes áreas. O primeiro eixo que nós chamamos Pela Vida das Mulheres. Então, são propostas que dizem diretamente sobre a vida das mulheres na cidade de Vitória, do ponto de vista da saúde, do trabalho, da educação, pelo direito de ser, viver e amar em liberdade. São propostas para a população LGBTI+, entendendo que elas são fundamentais em uma cidade como a nossa, que é uma cidade altamente conservadora e que tem um débito no sentido de resguardar direitos humanos a essa população. E pelo povo negro vivo, povo negro forte. E o último eixo, que é pelo nosso direito à cidade. E aí, nesse eixo do direito à cidade, nós estabelecemos propostas nas diferentes áreas das políticas sociais e dos serviços públicos. E além desses 4 eixos, durante o período da eleição, nós dialogamos com vários movimentos, entidades, setores da sociedade. Então, eu fui também assumindo outros compromissos políticos. Um exemplo, assinei um termo compromisso com um movimento chamado Mães Eficientes, que é um coletivo de mães em defesa dos direitos dos seus filhos com deficiência. Sobre o mandato coletivo que a senhora já citou aqui, tem alguma coisa planejada para comunicação, para receber sugestões das pessoas, até em termos de tecnologia? Então, excelente pergunta, porque assim, do ponto de vista da tecnologia ainda não, mas eu acho que nós vamos precisar pensar e utilizar a tecnologia a nosso favor. Inclusive, Zá, se tiver sugestões, vamos receber. Porque assim, nós temos um site e pretendemos criar um conjunto de mecanismos para estar conectados, conversando com as pessoas. Ainda vamos elaborar o nosso planejamento de comunicação da nossa campanha. E eu acho que nós precisamos utilizar todas as ferramentas possíveis na sua diversidade para poder dialogar com as pessoas e ter um mandato mais próximo. Isso é uma coisa. Além disso, e eu acho que o nosso desafio está na comunicação, sempre está, porque a comunicação ela cumpre um papel fundamental na nossa sociedade, além de ser um direito humano do qual nós defendemos absolutamente. Então, ela cumpre um papel fundamental e nós temos o desafio de ter uma comunicação que seja próxima, que dialogue, que consiga também acolher questões e sugestões para o nosso mandato. Bom, além da comunicação, eu tenho pensado em 3 ações para a gente já começar a implementar no início de 2021, que é o que eu estou chamando de conselho político do mandato. A ideia é a gente ter um conselho político que vai ter representantes
de vários segmentos, movimentos da sociedade capixaba. A ideia é ser um conselho político permanente, que vai ajudar a gente a dar as diretrizes daquilo que é prioridade, de quais são as nossas proposições. A outra coisa é um laboratório plural de leis. Inclusive, esse laboratório, acho que é fundamental ele estar conectado, mesmo assim, com as pessoas para receber proposições de leis. A ideia é que esse laboratório seja composto por pessoas diversas para pensar em propostas de leis para a nossa cidade. Tanto propostas que as pessoas vão encaminhar e sugerir, quanto também acompanhar propostas que estão em debate em outras cidades e até em outros países. Porque é possível a gente pensar legislações que contribuam para a nossa vida, né? Assim, então, a ideia é que esse laboratório tenha construções coletivas de projetos de lei. E, por último, a ideia de um mandato na rua. Eu quero criar ações de estar na rua, assim, em vários pontos da cidade de Vitória, praças, parques, locais estratégicos nas diferentes regiões, para a gente também dialogar com as pessoas, falar para as pessoas, falar o que a gente está fazendo e também ouvir as demandas dessas pessoas. Então, essas são ações que a gente já pretende encaminhar no início do próximo ano, assim que assumirmos a Câmara Municipal. A senhora disse que vai ser combativa lá, né? De fato, não há outro cenário a não ser oposição ao futuro prefeito? Não há outro cenário possível. Seremos oposição. Isso já está explícito, acho que desde o final do primeiro turno, durante o próprio processo eleitoral. Uhum. No segundo turno, nós nos posicionamos, nós enquanto partido, contra a candidatura do Pasolini, porque entendemos que era importante naquele contexto ter uma posição explícita sobre o segundo turno da capital, por termos diferenças importantíssimas do ponto de vista programático, ideológico com o delegado. E estaremos na Câmara Municipal na oposição. Não será fácil estar nesse lugar. Primeiro porque de 15 vereadores eleitos, 10 estavam diretamente apoiando o delegado. Então, seguramente estarão na base de apoio desse governo na Câmara Municipal. Outros 5, alguns se posicionaram no segundo turno, outros não. E oposição até o momento, pelo que eu sei, apenas eu e a Carla Coser, né, que é também a vereadora eleita pelo PT. E essa oposição está sendo feita por mulheres. Então, veja bem, além das diferenças programáticas e políticas que nós já teríamos naturalmente dentro da Câmara Municipal, inclusive por sermos mulheres, né? No meu caso, por ser uma mulher negra, ainda teremos um adicional, que é ser a voz distoante, discordante e até confrontante na Câmara Municipal. E agora vamos aproveitar essa questão das bandeiras que a senhora já falou, para a gente falar um pouquinho da campanha, né? A campanha ela já trouxe um significado forte ali em relação às artes apresentadas, aos discursos, né? A senhora fala em fazer um mandato colorido, que vai usar roupa colorida de mulher, sim, né? Na Câmara, não terno preto, aquela coisa toda. E a campanha trouxe esse aspecto nas artes de uma coisa colorida. Então, eu queria que a senhora falasse se isso tudo foi pensado já estrategicamente para esse discurso, para unir tudo. Sim, foi pensada, não foi por acaso. A nossa construção estética, vou dizer assim, ela é também resultado desse processo de construção. Quando a gente pensa as propostas da campanha, o que nós queremos que a nossa campanha representa, nós entendemos que também precisamos comunicar nessa direção, né? E aí, por isso, pensar também estrategicamente como apresentar as nossas propostas. Então, nesse sentido, a gente pensou
um design que também comunica isso, né? Comunica essa diversidade que nós tanto defendemos, comunica essa pluralidade. Então, a gente foi estabelecendo cores, a gente foi estabelecendo estilos que também comunicassem, podemos falar assim. Então, durante a campanha, a gente também foi construindo as nossas estratégias de comunicação pensando isso, né? Cores que representem para a gente aquilo que a gente tanto defende, o slogan que comunica essa noção do que a gente está querendo construir, um jingle que seja também, não aquela coisa chiclete, chata, que cumpra o papel puramente eleitoral, mas que tenha ali uma composição que dialogue com a nossa história e com o que nós pensamos. Então, a gente foi o tempo todo construindo também a comunicação da campanha dessa maneira. Agora, outro fator chave. A senhora bateu na trave algumas vezes e tinha esbarrado na questão do quociente eleitoral. Então, em 2016, por exemplo, foi a quinta mais votada, recebeu mais de 3 mil votos, mas não foi eleita porque a coligação não teve esse número mínimo de votos. Então, o quociente eleitoral, só para o ouvinte entender, é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras na Câmara, que no caso de Vitória são 15. Então, o resultado disso é o que cada coligação precisava atingir na soma de todos os candidatos para que suas figuras públicas pudessem ser eleitas. Então, mesmo que alguém tivesse um número expressivo de votos, como foi o caso da Camila, se a coligação, no geral, não atingisse esse quociente eleitoral, de nada adiantava. Este ano foi um pouco diferente, não houve sistema de coligação, mas os partidos precisavam atingir também um número mínimo de votos, ou pelo menos chegar num ponto ali para contar com a chamada sobra, para ocupar as vagas não preenchidas. Então, este ano, o partido PSOL teve uma estratégia para lidar com isso, para garantir, assim, agora vai? Ótimo, porque assim, esse debate eleitoral ele nunca é fácil. Os partidos da velha política e os partidos tradicionais, eles fazem esse debate a partir de uma lógica matemática, tá? Eles analisam o coeficiente, calculam quantos vereadores eles precisam ter nessa chapa, quanto cada vereador vai ter que fazer de voto e pronto, né? Sei lá, bota 20 vereadores, cada um fazendo 500 votos. Então, eles fazem essa matemática. Essa é uma lógica muito triste de fazer política, né? É óbvio que nós entendemos também como que o sistema proporcional, que é o sistema que elege vereadores, deputados, né, estaduais, nós entendemos como que o sistema proporcional funciona. Porque se nós fazemos política, nós também precisamos entender quais são as regras do jogo. Veja bem, nós entendemos as regras, mas nós não construímos política apenas pautado nas regras. Então, isso é a primeira coisa a ser dita. O pessoal tem vida política muito além da eleição. E eu acho que, por vezes, o partido, inclusive, por ter uma prioridade que não está restrita à agenda eleitoral, o partido, por vezes, ignora essa dimensão eleitoral ou faz o debate eleitoral de maneira tardia. Eu estou, inclusive, fazendo aqui uma crítica ao meu próprio partido, como ele constrói esse debate eleitoral em si. Então, acho que, primeiro a ser dito é isso, assim, a gente tem problemas do ponto de vista partidário, muitas vezes, para constituir chapas políticas que sejam viáveis do ponto de vista eleitoral. Então, a gente vinha passando por um processo de construção e afirmação até do partido do ponto de vista eleitoral. Então, a gente foi crescendo eleitoralmente, a partir de uma campanha que para nós é uma... Veja bem, eu fui eleita e eu não recuei em nada do ponto de vista programático, tá? Isso é importante dizer. Eu fui candidata em 2016, fui a quinta mais votada. Em 2018 eu tive uma votação muito expressiva. Em 2020 eu fui eleita. Mas tudo isso sem recuar do ponto de vista programático. O que eu acho que mudou nesse ano? Mudou que o partido percebeu que era importante ter uma chapa um pouco mais ampla, e aí a nossa chapa acabou sendo pequena, perto daquilo que nós temos enquanto desafio, que, né, nós deveríamos ter uma chapa muito maior. Uhum. Então, isso é uma primeira coisa. O partido percebeu que era preciso fazer um esforço para compor uma chapa maior.
nós tivemos uma alteração na legislação que proibiu as coligações. Então, a forma como nós fazíamos campanha sem coligação foi o que prevaleceu, né? Enquanto sistema. Então, nós sempre fizemos sem coligação e agora foi assim. Então, cada partido tinha que eleger o seu vereador ou vereadora a partir da sua própria chapa, da chapa do partido, sem coligação. Então, eu acho que esse conjunto de elementos, que tem a ver com o nosso crescimento político e afirmação ao longo dos anos, assim, né, desses últimos anos, o nosso crescimento político, a mudança na legislação, a forma como calcula a distribuição nas cadeiras na Câmara Municipal, que também foi alterado com a mudança, porque antes um partido, para entrar, ele precisava ter atingido o coeficiente eleitoral, e agora não necessariamente ele precisa ter o coeficiente para conseguir fazer uma cadeira. Então, essas mudanças todas, elas possibilitaram que nós chegássemos. A senhora teve que fazer até uma intervenção durante a campanha, né? Falar sobre uma possível fraqueza, vamos dizer. A senhora fez um vídeo, mas a Camila nunca é eleita. Achei interessante. A senhora teve que trabalhar isso também para as pessoas não desanimarem ali, né? Sabe por que eu tive que fazer isso? Porque muita gente falava, assim, falou pra gente, inclusive, eu queria votar em você, mas o candidato que é do partido tal falou que você nunca vai eleger. Eu escutei muito isso durante a campanha. E sabe o que é curioso? Que eu escutei muito isso de pessoas próximas que estavam em diálogo, às vezes, com outros candidatos, e os candidatos falavam, mas você não vota na Camila, não. A Camila não vai eleger. A Camila não vai entrar. Vota em mim, porque o meu partido é viável. O PSOL não é viável. O meu partido é viável. Vota em mim. E a gente sabia que para entrar, nós precisávamos de muito voto. Veja bem, quando eu fiz aquele vídeo, eu não estava vendendo ilusão para ninguém. Inclusive, eu falei isso no vídeo, eu falava, olha, eu quero falar desse vídeo das possibilidades reais da nossa vitória. Eu não estou falando que eu tenho certeza que nós vamos entrar, mas eu também não quero trabalhar com a ideia de que é impossível ganharmos. E com base em que eu falei nesse vídeo? Com base em cálculos. Nós fizemos as contas. Nós vimos que era possível, se nós tivéssemos determinada quantidade de votos, entrarmos. E nós estávamos vendo como a nossa campanha também estava crescendo. A nossa vitória não foi por acidente. É importante dizer isso. Tá? Eu não vendi ilusões durante a eleição. Eu falava para as pessoas, vamos votar, que com o voto a gente ganha. Com o voto nós vamos entrar. E foi o que aconteceu, né? Então, eu também sabia do que eu estava falando. Por outro lado, tinha candidatos tentando tirar voto nosso. Eu vi gente fazendo publicação seguinte, sem mentira, Isa. Vamos fazer um ato revolucionário hoje. Não vamos votar no PSOL. Estou para dizer que se não tivesse esse movimento de determinados setores da sociedade que se dizem progressistas ou de esquerda, nós teríamos a candidatura mais votada da cidade de Vitória. Nós só não tivemos porque teve muita gente que fez o movimento de tentar tirar voto nosso, descreditando a nossa vitória, descreditando a importância de um mandato nosso para a Câmara de Vitória. E veja bem, não estou falando de gente que está no campo oposto, no campo da extrema-direita ou do centro. Eu estou falando de gente que às vezes está no âmbito da própria esquerda. Por que eu estou falando isso? Porque as mulheres negras têm um desafio até dentro da esquerda, no sentido de se fazerem respeitadas, de se fazerem sujeitas políticas. Nós somos tidas como loucas, como histéricas. A Camila não sabe o que diz. Camila não sabe fazer política. Camila não sabe fazer conta. Isso é machismo. Isso é racismo. São essas sujeitas políticas que são historicamente descreditadas. E isso acontece dentro da própria esquerda, tá? Vamos contar um pouquinho agora também como é que se formou essa líder, né? Li um pouco da trajetória da senhora, da história de família. Achei bem interessante, assim, o apoio da família para a questão da independência, da tia Wanda, da avó, né? Como é que foi essa trajetória? Como é que
começou essa militância, né? A senhora já falou um pouquinho, tem muita coisa, né? Participou também sempre participa da Marcha das Vadias, eu visto do jeito que eu quiser. Enfim, como é que foi esse percurso, né? Então, eu comecei a militância muito jovem. Eu sou de uma família militante. Minha família foi fundadora do PT na Serra, lá na década de 80, né? 70, 80. Então, eu cresci no meio político, vamos dizer assim, né? Em reuniões do PT, de movimentos sociais, enfim. Minha família também tinha um envolvimento grande com o movimento comunitário na Serra, Associação de Moradores. Eu morava em Laranjeiras. Então, de uma certa forma, eu sempre tive... A minha casa sempre foi uma casa que se acompanhou política, se debateu política, acompanhava eleições, né? Enfim. Então, os temas da política, a política em si, todos os seus temas, sempre foi algo colocado dentro da minha casa. Então, de alguma forma, eu acompanhava ali, ainda que criança a gente não se dá muito conta do que é, mas a gente vai percebendo. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é que eu tive uma criação, e eu acho que isso se deve muito à minha mãe, as mulheres da minha família especificamente, né? Falo da minha tia. Minha tia foi uma militante do movimento de direitos humanos. Então, minha família sempre defendeu a bandeira dos direitos humanos, né? E tal, do respeito, da diversidade. Então, eu também cresci em uma casa que sempre teve muita essa coisa do respeito. O respeito às diferentes orientações, o respeito... a minha mãe sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a fazer muitas coisas, a viver. Eu quero ser isso. Ela falava, vai ser. Eu quero ser, sei lá, piloto de avião. Ela falava, vai ser. Ela era aquilo, né? Assim, que, inclusive, quando eu fui pensar um pouco qual profissão, qual curso eu ia fazer, minha mãe me disse o seguinte, minha filha, você vai fazer o que você quiser. Se você quiser virar palhaça, você vai virar palhaça, desde que você seja feliz. E eu acho que isso para uma mulher, de um empoderamento, sabe? Assim, você permitir uma menina, na época eu era criança, né? Você permitir uma menina decidir o que quer fazer e o que quer ser, se vai casar ou não vai casar, se quer ter filho ou não quer ter filho, em uma sociedade em que as mulheres sequer têm o direito de ser. Então, eu cresci nesse ambiente. Me filiei ao PT aos 17 anos de idade, e acho 17, ia fazer 18, algo do tipo. Na época, foi antes da eleição do Lula. Eu já tinha tirado o título eleitoral e achava que era muito importante o Lula ser eleito naquele ano, isso era 2002. Então, eu fiz campanha para o Lula, pedi voto para o Lula, né? Porque eu achava que o Lula ia fazer todas as transformações radicais que o Brasil precisava. Não tinha muita dimensão do que eram essas transformações radicais, mas eu sabia que precisavam de mudanças, acompanhava as aulas de história, de geografia ali, essa coisa do ensino médio, sabia que o Brasil ia muito mal, também tinha percepção do que eu via na rua, né, das desigualdades e tal. Bom, no meu próprio bairro, de amigas, embora eu não fosse de família rica, mas lá em casa nunca faltou comida, sabe? A gente sempre teve uma vida com muita dificuldade sempre para pagar as contas, como qualquer família de trabalhador e trabalhadora tem no Brasil, mas nunca faltou nada lá em casa. Mas eu consegui observar isso nos meus colegas, eu estudei em escola pública, né? Enfim, uma grande parte da vida, depois eu fui para uma parte da vida em escola pública, depois o restante escola particular. Bom, e aí me filiei ao PT aos 17 anos, fiz campanha para o Lula. Alguns anos depois, uns 3 anos depois, eu saí do PT. Aí eu já estava na universidade, já fui percebendo todas as contradições do governo Lula e do PT. Saí do PT e vim para a construção do PSOL. A partir da universidade foi que eu conheci um conjunto de movimentos. Comecei a militar no movimento estudantil, Centro Acadêmico de Serviço Social, fui para o DCE, tive contato com o movimento de mulheres, movimento negro, movimento de juventude, enfim, aí essa trajetória depois ela vai se articulando com muitos movimentos sociais, né? Então, essa é um pouquinho a minha trajetória. Um fato agora que eu gostaria de conversar, talvez um pouco menos confortável, mas que eu acho bem importante, durante o segundo turno, a senhora falou numa reunião de mulheres em Vitória de que
enfim, sobre a questão da força das mulheres, sobre a subrepresentatividade. Afinal, tivemos 9 vereadoras apenas eleitas na Grande Vitória, uma prefeita, em 78 municípios, né? Mas a senhora falou nessa reunião de que a vereadora anterior não te representava, né? Então, eu queria que a senhora falasse como lida assim, com essa questão do apoio às mulheres, mas, ao mesmo tempo, existe um limite também dentro do espectro ideológico. Ótimo. A Neuzinha, que foi a vereadora que permaneceu aí por muitos anos, né, na Câmara Municipal, ela é do PSDB, que é um partido diametralmente oposto ao PSOL, né? Está no outro lado da política, do ponto de vista programático. Sem dúvida, se eu estivesse na Câmara Municipal com Neuzinha ao longo desses anos, nós teríamos convergência em várias coisas, como, por exemplo, não aceitar que ela fosse destratada por ser mulher, desqualificada por ser mulher, né? Então, sem dúvida, eu seria aliada nela em qualquer tentativa de ataque a ela por conta do gênero dela. Né? Então, por desqualificações, ou enfim, tentativas de exclusão, não tenho dúvidas que eu seria solidária e estaria ali no fronte junto com ela. Só que nós temos um limite aí, que tem a ver com as nossas diferenças de concepção de sociedade, de projetos de sociedade. E nós seríamos, sem dúvida, divergentes em várias questões. Acho que é importante a gente falar disso, porque assim, agora foram eleitas 2 mulheres, eu e a Carla. Não tenho dúvidas que eu e Carla seremos aliadas em muitas coisas, mas nós também temos as nossas diferenças. A Carla sabe disso, né? Eu também sei, porque, enfim, a Carla, embora esteja no PT, que é um partido que está dentro desse campo mais progressista, mas nós temos diferenças. A Carla foi formada pelo Renova Brasil, por exemplo, que é uma escola, vou chamar assim, que eu não concordo. Mas a gente tem conversado muito no sentido de pensar como que nós conseguimos construir uma intervenção parlamentar naquilo que nos possibilita a unidade também, com muita tranquilidade que em algum momento nós teremos divergências. Então, o que a gente já tem pensado? Olha, nós somos mulheres e nós vamos precisar construir muita coisa junto, porque nós duas vamos sofrer muito. E estamos as duas na oposição, que é mais grave. Então, a gente tem pensado aquilo que é possível construir convergente, mas sabendo que também teremos algumas diferenças, porque estamos também com processos de formação, princípios, às vezes, políticos, não afinados. Então, é um pouco isso. Inclusive, tem um mal-estar... O gênero nos une... Rapidinho, uma última frase. O gênero nos une, mas a classe muitas vezes nos divide. Não estou falando isso, né, em torno da Carla, mas, por exemplo, da Neuzinha, né? O gênero nos une, mas a classe nos divide. É interessante porque, assim, eu participei de uma reunião convocada pela vice-prefeita eleita aqui em Vitória, que é a capitã Stephanie, que está, né, a vice do delegado. E aí eu fui à reunião, ela convocou, foi eu e a Carla, ela convocou as 2 vereadoras eleitas na cidade. E o diálogo dela era o seguinte: olha, eu estou convocando vocês para uma conversa republicana. Ela, inclusive, é a primeira vice-prefeita negra da cidade. Então, olha como é que também tem aí um simbolismo, né? E aí ela nos convoca. E eu disse para ela, importante o seu movimento. E aí disse para ela que eu achava importante esse movimento. Em que sentido? Ela, como vice-prefeita, seguramente será muito atacada por ser uma mulher negra e jovem, no caso dela, né? Porque ela tem 29 anos. Então, seguramente, ela será muito atacada e desqualificada. E nós que estamos na Câmara também seremos muito atacadas pelo mesmo perfil, né? Mulheres, no meu caso, mulher negra, jovens. Então, também seremos muito atacadas. Em que medida... quando nós formos atacadas, nós temos que nos posicionar, né? Se ela for desqualificada por ser uma mulher negra, por ser uma mulher jovem, nós temos que nos posicionar.
E ela também tem que se posicionar quando diz a nós, né? Ou deveria, porque não sei se vai. Bom, mas na conversa nós falávamos isso. Mas eu fui muito explícita. Nós não podemos convergir em alguns aspectos no que diz respeito, às vezes, políticas para as mulheres em Vitória. Pode ser que tenhamos acordo, mas eu tenho certeza que nós estaremos em confronto direto. Porque, inclusive, disse isso a ela, eu li o programa do Pasolini e seu, eu tenho desacordo com absolutamente tudo. Bom, queria falar um pouco agora sobre a chamada autocrítica da esquerda, mirando principalmente nas eleições de Vitória. O Pasolini foi eleito com discurso de renovação e seu adversário, o petista João Coser, apostou na questão da experiência, o que não deu muito certo. E houve aquela afirmação, pelo menos por parte da esquerda, de que Pasolini seria uma falsa renovação. Mas quando a gente olha o caso de Vitória, sobre a tal autocrítica, eu fico me perguntando, onde está a verdadeira renovação, então? Aí eu digo isso porque o PT me parece que tinha na mão uma candidata, né? Jaqueline, mulher, negra, né? Que poderia fazer história, que ganhou notoriedade nos últimos anos. Então, diante disso, qual a dificuldade do PT e da esquerda em geral de fazer essa autocrítica? E por que acontece isso na avaliação da senhora? Olha, sobre autocrítica, eu acho que o PT não tem autocrítica, não, tá? Bom, dito isso, assim, inclusive se tivesse autocrítica, talvez teria repensado a sua estratégia política para a cidade. Você bem colocou. Mas o PT tem seguramente conflitos e problemas internos que não possibilitam um processo de renovação, que não possibilitam uma autocrítica. Então, bom, não sou do PT, né? Não posso falar pelo PT. Essa é uma percepção de quem está fora. E acho que não faz autocrítica mesmo. Eu digo isso porque ponto. Teve campanha tradicional. Campanha, né? A senhora teve de mergulhar na campanha, até porque Exatamente. os não representavam o que a senhora acredita. Mas, né, com aquela coisa ali. Eu, inclusive, entrei para a campanha do PT, o PSOL entrou para a campanha do PT, não eu individualmente, o partido, sem representar uma adesão ao programa do PT ou à campanha do João Coser. Uma adesão que é o quê? Nós concordamos com o nome do João Coser. Nós não entramos nesse mérito. A nossa resolução foi no seguinte sentido: nós precisamos derrotar o conservadorismo e as mãos do bolsonarismo na cidade de Vitória. Isso estava representado na campanha do Pasolini. Mas nós continuamos com todas as críticas que nós temos ao PT. Inclusive, a resolução do pessoal foi explícita no sentido de dizer o seguinte: nós não... esse apoio não representa a adesão ao programa do PT ou qualquer tentativa de negociação com a administração do João Coser. Nós não queremos secretarias, não queremos cargos, não queremos ficar negociando o programa, o que adiciona. Não, porque a nossa postura seria, se o João fosse eleito na Câmara Municipal, de independência. Eu não seria da base do governo na Câmara Municipal. Obviamente, nós sabemos que a oposição seria feita pela direita, né? Nós não seremos a oposição, mas também não seremos a base do governo. Estaremos lá com uma postura de independência em relação à administração municipal. Inclusive, durante a eleição, vários posicionamentos do João Coser nos deixava indignados. Mas, assim, sobre a autocrítica, por fim, eu acho que a esquerda precisa fazer. O próprio PSOL, que é onde eu estou, né, o partido que eu milito, nós temos um longo trabalho para fazer, no sentido de se repensar nessa conjuntura política em que vivemos. Nós temos um desafio, que é entender, inclusive, as derrotas dessa eleição e tirar dessas derrotas as lições necessárias para que possamos avançar nesse próximo período. Maravilha. Vamos para o final agora, vamos para o nosso momento story aleatório. E a primeira enquete é a seguinte: Camila, em 2022, quem a senhora gostaria de ver? Manu ou Boulos? A dupla aí tá dando Boulos. pra falar, né? Mas Boulos. Vai puxar pro partido. Boulos porque está no meu partido, né?
Mas vai ser um debate difícil, sem dúvida nenhuma, será. Mais Boulos, porque está no PSOL, obviamente. Eu pensei um pouco porque porque, na verdade, eu queria que no PSOL fosse uma mulher. De preferência, uma mulher negra. Então, por isso que eu fiquei assim, né? Porque a Manu é isso, é uma mulher, né? Eu gostaria que no PSOL fosse uma mulher negra. Mas é o nome do Boulos que foi colocado e que está aí como principal referência do partido. Ok, a próxima enquete sobre música agora. Isa ou Elza Soares? Ai, duas maravilhosas. Eu preciso escolher? Tem que escolher. Não, né? Não. Deixa eu ficar com as duas. Não, quero ficar com as duas. A Elza, pela sua trajetória, pelo que ela representa para nós mulheres. E a Isa, por representar também uma nova geração que tem deixado um legado lindo para as meninas negras. Inclusive, é uma das cantoras que eu mais respeito, porque é de uma humildade. Já vi a Isa, a forma como ela trata as meninas negras que são fãs dela, como ela acolhe, e é lindo, é lindo. Então, não tenho como escolher. E qual livro a senhora indicaria para os jovens, né, se inspirarem aí na política, começarem uma trajetória aí de debates e discussões? Olha, tem um livro que eu não li ainda, tá? Mas que está entre as minhas prioridades para ler agora, inclusive, passar dessas tarefas mais urgentes desse período da eleição, que é o livro da Sabrina Fernandes, que é uma socióloga, militante do PSOL, inclusive, tem feito um trabalho de rede de internet importante, se contrapondo, inclusive, a esses youtubers de direita, né? E ela tem feito um trabalho dentro do campo da esquerda, falando de socialismo, ecossocialismo, feminismo, falando de temas que estão vinculados à esquerda. Ela lançou um livro que se chama Se Quiser Mudar o Mundo. É um livro que eu ainda não li, mas me falaram que é um livro interessante para quem está se aproximando. Maravilha, Camila Valadão, vereadora. Foi um prazer receber a senhora aqui no Ágora Musical. Desejo um excelente mandato, que seja propositivo e até a próxima. Obrigada, Isa. Obrigada aí a todos que estão nos ouvindo. Um grande abraço e vamos para a luta que daqui a pouco já é 1º de janeiro. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Ágora Musical. Espero que tenham curtido o papo. Para conhecer um pouco mais das ações da Camila Valadão, um canal interessante é o Instagram, então é só entrar em @CamilaValadãoPSOL e acompanhar. A edição é de Alexandre Barcelos, eu sou Felipe Zar e até mais.